Oi, turma. Hoje nós vamos simular que estamos em nosso dia de prova do Enem. Nós estamos no nosso módulo 7 e nós vamos pensar que estamos abrindo agora o nosso caderno de prova, curiosos para ver o tema de redação e já prontinhos para fazer um plano bem legal e em seguida escrever a nossa redação. Vamos lembrar que no módulo 6 nós tivemos um tema sugerido. Esse tema foi violência contra o menor no Brasil. Nós tivemos também os textos motivacionais. O texto 1, lembrem bem, falava que o Brasil é o país da América Latina que tem os maiores índices de violência contra o menor. E você não pode dizer isso outra vez no seu texto, porque se você repetir a informação do texto motivacional, você vai pagar por plágio ou vai pagar por paráfrase. E nada disso é bom. Então, o que você poderia fazer era se perguntar quais as razões de o Brasil estar em primeiro lugar nessa triste situação que é a de ter tanta violência contra o menor. E os motivos de essa violência ser maior no Brasil, você poderá discutir no seu parágrafo 3. Por que, Rita, se eu tenho que discutir as causas do problema no parágrafo 3? Não, mas fica bem mais fácil, porque no parágrafo seguinte você pode trazer soluções contra essas causas. O seu texto número 2 falava do ECA, que é um importante documento. E eu lembro que ele mostrava que a responsabilidade pela proteção do menor, da criança e do adolescente no Brasil, é tanto do Estado quanto da sociedade e da família. Então, aqui, você não vai dizer isso outra vez, mas você vai pensar qual seria a responsabilidade do Estado, qual seria a responsabilidade da sociedade, qual seria a responsabilidade da família. E você poderá trazer para o seu texto essas informações, como cada um desses elementos deve agir para proteger os menores brasileiros. Como devem agir? Como deve agir o Estado, como deve agir a sociedade, como deve agir a família. No momento em que você disser como devem agir, você poderá fazer isso no parágrafo número 4. Afinal, você vai dizer as ações ideais para as 3. Rita, se eu quisesse criticar o modo como agem. Bom, para criticar o modo como agem, você já estaria em outro esquema. Como agem, você pode mostrar no parágrafo 3, porque as ações indevidas desses elementos podem ser causas do problema. As falhas nas ações do Estado, da sociedade e da família podem ser apontadas como causas do problema. Então, aqui você já vai pensando como vai fazer esse texto. Que falhas o Estado comete, que falhas a sociedade comete e que falhas a família comete. Digo no parágrafo 3. E agora, como deveriam, na verdade, agir, digo no parágrafo 4. Aqui nós já temos uma noção do que faremos. Então, vamos ao nosso planejamento. Aqui no nosso parágrafo 1, nós temos, claro, a introdução. Então, essa introdução vai fazer uma referência ao que eu trarei no parágrafo 2, no 3 e no 4. No 2, eu trabalharei com as consequências, os efeitos do problema e também os modos como ele se manifesta. E no parágrafo número 2, isso aqui, no 3, as causas, como já combinamos. No 4, eu trabalharei com a proposta interventiva, que nós chamamos de solução ou soluções. E assim eu já sei que eu preciso sinalizar que isso ocorrerá no meu texto. Além de falar rapidamente, hein, turma, sobre isso, eu vou trazer alguma tese. O melhor momento para a construção da tese é o momento em que eu me refiro à necessidade
de soluções por parte de quem, e rapidamente sugiro que farei isso mais tarde. Muito bem, então é assim que será o meu parágrafo número 1. No meu parágrafo 2, o que eu farei? Eu já disse que seriam abordadas, aliás, consequências da violência contra o menor no Brasil. Então é o momento de eu listar essas consequências, gente. Que consequências nós poderíamos apontar? Bem, menores que são vítimas de violência têm tendência à evasão escolar. Muitas vezes, inclusive, evadem-se de suas casas, de suas famílias. Isso quando tem casas e famílias. Eles tendem também a ter traumas que prejudicam suas relações afetivas, escolares, laborais. Eles tendem a ter problemas muito sérios como depressão e algumas síndromes de natureza psicológica. Tem o seu desenvolvimento prejudicado. Muitas vezes, devido à revolta, esses menores chegam a adentrar o crime. E essas pessoas que poderiam ser jovens, que se desenvolvessem bem, na verdade, passam a fazer parte de um grupo de excluídos. Então, essas violências praticadas contra os jovens levam esses jovens a situações muito tristes. Evasão, traumas, depressão, muitas vezes a criminalidade, as dificuldades de relacionamento, o isolamento, a exclusão. Isso é muito ruim para uma sociedade. Isso atrapalha bastante o desenvolvimento social. E, inclusive, é visto no mundo como uma chaga. Então, esse problema é muito sério. Muito bem, Rita C. Violência contra o menor. Que repertório sociocultural eu poderia usar? Você conhece, sei lá, um filme, uma obra literária em que você pudesse mostrar esse problema? Sim, conheço. Conheço, por exemplo, a obra Capitães da Areia, do baiano Jorge Amado. Você pode, de repente, usar essa obra para mostrar uma situação de jovens que, excluídos da sociedade, vítimas da violência estatal, vítimas da violência familiar, vítimas da violência social, do desprezo, do descaso, realmente adentram a criminalidade e vivem traumas bastante complexos. São parte dos excluídos da Bahia. Muito bem. Além das consequências, você poderia discutir os modos como isso ocorre. E você sabe muito bem que ocorre como violência física. Agora, tenha muito cuidado nesse momento, porque isso pode já ter sido dito no texto motivacional número 2, eu acredito que sim. A violência verbal, a violência psicológica, a violência sexual. Caso você veja que isso já está falado em algum dos textos, você corta essa parte. E você também poderia mostrar quem pratica a violência e quem sofre essa violência. Então, são informações sobre o tema. Rita C, quantas linhas pode ter o meu parágrafo 2? 8 a 9 linhas. Não é obrigatório você explorar tudo isso. São ideias. E você vai simpatizar com todas ou com algumas. Então, você vai aqui explorar o que for mais interessante. Então, se eu não quiser usar uma referência a Capitães da Areia, se eu quiser falar de algum filme a que eu tenha assistido que trate da situação de violência contra o jovem brasileiro, contra a criança ou adolescente, escolha. Escolha, fique à vontade. Vamos agora ver o que nós poderíamos mostrar no parágrafo 3, e esse momento é muito importante, gente. Por quê?
Porque no parágrafo 3 eu vou pensar no que é que faz o Brasil ser, no ranking da América Latina, o país que tem esse problema em demasia, muito mais que os outros. Vamos pensar em causas desse fato. Nós temos a desigualdade social. Nós temos a desigualdade social. Nós temos a miséria, que leva muitos jovens a uma vida de constrangimentos. O jovem deixa a escola, o jovem vai para as ruas, o jovem vai guardar carros, o jovem vai levar drogas, o jovem vai ser explorado, vai se prostituir muitas vezes, ou melhor, vai ser prostituído. E isso é sim razão para a violência contra ele. Ele vive num contexto de desamparo, de miséria, advindo da desigualdade social. Então ele busca contextos em que ele não tem segurança. Um jovem, por exemplo, que passa a noite na rua, cuidando de carros de pessoas que estão em festas, em bares, está, na verdade, em risco. Um jovem que precisa entregar drogas em algum lugar para ganhar um dinheiro extra e ajudar a sua família, se alimentar, comprar algo para si, também está em risco. Evidentemente, isso é praticado pelos jovens que vivem vítimas da miséria. Então, esse é um problema a resolver. Se as condições de vida das crianças e dos jovens brasileiros fossem, aliás, melhor, nós não teríamos esse problema tão acentuado. E nós não podemos esquecer que os jovens que mais são vítimas da violência são os jovens pobres, são os jovens negros, são os jovens que vivem em famílias desestruturadas. Eu não estou dizendo que eles são os únicos, mas são a maioria, infelizmente. Basta você olhar as estatísticas para você perceber que os jovens que são assassinados no Brasil são quase sempre negros e pobres. Gente, vamos ver uma outra razão para esse problema. A impunidade. E essa impunidade contra os que praticam violência com alguma criança, com algum adolescente, vem de quê? Vem da omissão social, mas, Rita, sim, existem muitas denúncias, mas poderiam existir muito mais. Rita, sim, de que adianta alguém denunciar? Vamos usar uma frase bem clichê, que as pessoas costumam dizer, não dá em nada. Vai sim resultar em algo. Agora, eu concordo com vocês que existe uma morosidade, uma lentidão processual. Eu comunico, por exemplo, ao conselho tutelar que um jovem sofre violência, uma criança sofre violência, e às vezes, devido às condições de trabalho, esse conselho chega à casa da criança muito tarde, não é? Esse conselho tutelar demora a chegar. Por quê? Porque há muitas crianças precisando desse apoio, porque às vezes não há servidores suficientes para fazer esse trabalho. Muito bem, então existe uma omissão social, muita gente não quer se envolver, não quer denunciar, tem medo de represália. Existe também uma lentidão processual, por diversas razões, e a impunidade estimula a violência contra a criança. Eu já tenho aqui duas causas. Nós poderíamos trazer 10, mas não adianta você se exceder. Porque se você diversificar muito as causas, você vai ter que criar muitas propostas interventivas. Então, a desigualdade social, a miséria, o contexto em que vivem muitas crianças no Brasil, a impunidade e também a falta de educação. Para um povo que sofre com a falta de educação, nada melhor que a palmada, o chute, a pancada para educar uma criança. Então, esses 3 elementos são mais que suficientes. A impunidade, a omissão social, que gera essa impunidade, a lentidão processual, isso aqui é um elemento só.
a desigualdade social, a miséria, que contribuem bastante para a promiscuidade, para o mal-estar na família, para o estresse na família e também a falta de educação. Então, gente, como resolveremos a falta de educação? Essa resposta é facílima, com educação, é claro. Muito bem. Quando nós chegarmos ao parágrafo 4, nós vamos mostrar como essa educação poderá ocorrer, quem a promoverá e de que maneira. Contra a impunidade, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que estimular a sociedade a denunciar e nós temos que agilizar os processos de solução, tanto na polícia quanto no setor judiciário. Para a desigualdade social, nós precisamos ter uma reformulação da distribuição de renda. E agora eu pergunto a vocês, vão ficar com as 3 causas? Será que haverá espaço e tempo para solucionar cada uma delas? Ou você não prefere escolher 2? Que tal, por exemplo, você escolher as 2 últimas? Isso deixaria você mais à vontade para não precisar solucionar algo tão complexo que é a desigualdade social e que seria solucionado por um caminho bem distante dos caminhos que solucionariam o item 2 e o item 3. Então, sugiro que vocês listem as causas, mas na hora de resolver, vocês escolham aquilo que trouxer mais confiança nas suas escolhas, né, posteriores, e que trouxer também mais tranquilidade, facilidade de expressão. Vamos para o planejamento do parágrafo número 4. Vejam bem, se eu escolhi, atenção, vou voltar ao slide anterior e vou ficar fazendo esse joguinho, vai e volta. Se eu escolhi resolver a impunidade, e eu disse que essa impunidade é causada pela omissão social e pela lentidão processual na solução dos problemas, eu vou ter que resolver isso aqui. Porque eu entendo que resolvendo esses 2 elementos, eu reduzirei a impunidade. Então, vamos pensar em resolver a omissão social. Como eu resolveria a omissão social? Bem, para a omissão social, que eu citei no parágrafo 3, eu sugiro campanhas educativas. Campanhas educativas. Está bem? Eu sugiro campanhas educativas para estimular a sociedade a atuar. Muito bem. Quem vai promover essas campanhas educativas? Ou seja, qual agente ou agentes? Eu posso ter os governos, que inclusive têm verbas para as campanhas educativas, e eu posso também sugerir que as mídias contribuam com esse processo. Se eu não sugerir, é porque eu estou poupando espaço para o que ainda precisarem fazer. Como os governos vão promover as campanhas? Qual é o meio que os governos vão utilizar para promover as campanhas? Eles vão promover essas campanhas educativas por meio do investimento, por meio de investimento em mídias oficiais, públicas e privadas. Muito bem. Então, eu já tenho a atitude para combater a omissão social e eu já tenho o agente, governo, que representa o Estado, não é isso? Meio por meio do investimento em mídias. Muito bem. Que efeito eu terei? O efeito, naturalmente, vai ser reduzir a omissão social, estimular um maior número de denúncias e de ações da sociedade. Então, o efeito vai ser a redução dessa omissão. E o detalhamento, vocês sabem que nós resolvemos no momento de montar o parágrafo. Eu posso fazer detalhamento sobre a ação, sobre o agente, sobre o meio, sobre o efeito. Vamos voltar ao parágrafo 3. Isso aqui está resolvido, que eu vou chamar de item 2. A falta de educação
A desigualdade social, a miséria e a promiscuidade ainda estão aí no nosso jogo. A falta de educação, eu resolveria também de que maneira? Eu resolveria também por esse mesmo caminho, porque as campanhas educativas, que devem ser constantes, que devem ser amplas, de grande alcance, ao mesmo tempo que podem resolver, reduzir, aliás, essa omissão social, pode preencher algumas lacunas existentes para melhorar a educação da sociedade em relação ao trato de crianças e adolescentes. Então, eu diria a vocês que, para nossa sorte, nós temos aqui dois elementos, que é a omissão social e a falta de educação, que podem ser resolvidos por um caminho só. Está bem? Com campanhas educativas. Voltando ao nosso parágrafo 3, o que sobrou foi desigualdade social, miséria, promiscuidade. Se você achar muito complexo resolver isso aqui, pode apagar do seu parágrafo 3. Se você tiver uma ideia e se você tiver linha para fazer a solução relativa a essa parte, você acrescenta desigualdade social, miséria, promiscuidade. Muito bem, vamos então encerrar este nosso vídeo e vamos, no próximo, escrever os nossos parágrafos. Vamos ter meia hora no próximo vídeo para a produção do nosso texto. Vamos ter que ser ágeis. Eu peço que vocês prestem bastante atenção e depois, vocês pausando o vídeo, vão copiando aí no materialzinho de apoio. Beijo, até daqui a pouco, gente.